Olá, meu nome é Manuela Bonfim Eu sou Mariana Passos. e fazemos parte do grupo de pesquisa Labcultura e estamos trabalhando no desenvolvimento da pesquisa a aplicação da Lei de Blanc II em Salvador, Bahia, fundamentação teórico-metodológica sobre fomento à cultura e indicadores culturais, orientada pelos professores Leonardo Costa e Renata Rocha. O projeto pretende contribuir para a elaboração de uma base conceitual e metodológica para a coleta e sistematização de dados e informações, visando a elaboração de indicadores que permitam avaliar a efetividade social de programas de fomento público à cultura. Tendo a Lei Aldir Blanc II como base, buscamos, ao final do trabalho, apresentar o processo de tramitação e algumas características particulares da legislação. E bom, a partir disso, é importante salientar que o setor cultural é regido por uma complexidade e diversidade, no qual políticas públicas buscam maneiras em que o acesso à cultura seja ampliado, bem como o direito próprio da cidadania, e assim também tende a estimular os fazedores e ações culturais. A política pública é necessariamente direcionada para a resolução de problemas e conflitos públicos, por meio de ações jurídicas, administrativas ou sociais, a fim de manter o equilíbrio social, mas ela também pode sinalizar ausências. Baseado em modelos neo-institucionalistas, Januzzi apresenta a análise do contexto institucional, político e direcional, e também conhecido como CIP, como um importante procedimento para análise prévia de uma avaliação. A CIP consiste na investigação da viabilidade de realização de uma avaliação e, dessa forma, utiliza um conjunto de elementos para compor esta análise, como os principais documentos descritivos e normativos do programa, sistematizando seus objetivos, público-alvo, principais agentes públicos e privados envolvidos, lógica de intervenção, mapeamento de principais atividades e seus produtos, serviços, resultados e impactos. Assim, o processo da CIP melhora o entendimento da tomada de decisões políticas sobre os programas, fazendo uma contextualização territorial e histórica que minimiza o suposto caráter neutro das avaliações, como também reconhece os valores públicos que conduzem à configuração da política. Dessa forma, buscamos traçar um breve histórico sobre a construção do Plano Nacional Aldir Blanc, para compreender um pouco como a política vem sendo estruturada até o momento. A apresentação do projeto de lei foi instituída no dia 23 de abril de 2021, tendo como os autores os deputados Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, Inildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, Alexandre Frota, do PCdoB de São Paulo, Luiziane Lins, do PT do Ceará, Fernanda Monchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul e Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. A justificativa para a criação dessa política foi pautada na formação de uma ação permanente e descentralizada, tendo como referência a Lei Aldir Blanc I, com seu caráter emergencial. Essa lei conseguiu alcançar 4.172 municípios brasileiros e foi importante condutor de novos postos de trabalho no setor cultural. A lei teve 69 votos a favor e 60 contra, tendo como argumentos positivos a questão da democratização dos recursos e a ampliação do número de beneficiários, e como argumentos negativos a menção da existência da Lei Rouanet sendo utilizada por, entre aspas, quem não precisa, e a avaliação de que a nova lei seria uma ação populista em busca do apoio político do setor cultural e a ideia de que artistas devem trabalhar por conta própria ou com investimentos privados. Até a redação final da política, muitos pareceres fizeram parte da tramitação da PNAB. Dentre eles, duas emendas são interessantes de serem citadas. Uma delas demonstra como os valores e a diversidade cultural são postos em disputa no meio político. São solicitações de que seja inserido a cultura gospel e a identidade musical gospel no 10º artigo da lei, em que é especificado os espaços, ambientes e iniciativas artísticos culturais habitados a receber o financiamento, com a autoria dos deputados Eli Borges, do Partido Liberal, e Océsio Silva, do Republicanos, sob a justificativa de que igrejas proporcionam e viabilizam a educação, como neste caso a educação musical, e de que essa manifestação cultural, apesar de consolidada no país, é excluída do espectro cultural e necessita de reconhecimento legal. E, bom, a partir disso foi transformada na Lei número 14.399, de 2022, e aprovada oficialmente em 8 de julho de 2022. Foi reconhecida como a maior resolução focada no setor cultural, contendo o decreto número 11.740, de 2023, que regulamenta a distribuição de até 15 bilhões em 5 anos aos estados, municípios e Distrito Federal. Os objetivos centrais da lei são voltados a incentivar ações no setor cultural, garantir financiamento e manutenção de ações, espaços e ambientes artísticos culturais, além de democratizar o acesso à produção artística e determinar diretrizes para a prestação de contas de projetos culturais. A legislação referente à política foca nos princípios da eficiência, racionalidade administrativa e desburocratização, assim como nas atividades e ações que serão apoiadas, os planos de ação que estabelece como será recebido os recursos e o objetivo final dessa pesquisa tem o intuito de analisar, a partir da referência de Januzzi, os documentos disponíveis sobre o Plano Nacional de Blanc, com a sua legislação, os guias, as cartilhas disponibilizadas pelo site do governo, e fazer um levantamento sobre a estimativa da aplicabilidade da lei a partir do acesso dos fazedores da cultura a esses dados informacionais.